Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás, essa campanha tão importante que reverencia sobre a violência contra a mulher. Então, já de início, nós podemos saber que o assunto aqui é sério, impacta a muitas mulheres e também a sociedade de uma forma geral. O Agosto Lilás, ele é pensado a partir da Maria da Penha, que já é algo muito mais conhecido, né, por todos nós. Então a gente vai discutir aqui, enquanto psicóloga, eu quero trazer especialmente sobre os impactos e maneira de identificação e também de encaminhamento a partir dos casos de violência contra a mulher. Um primeiro ponto bem inicial, mas que é super interessante de pensar, é sobre os tipos de violência. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, talvez a gente pense muito na violência física, aquela que deixa marcas, enfim, né? E nós chegamos até a nos deparar com notícias bem assustadoras, imagens fortíssimas. Recentemente, inclusive, tivemos aí na mídia um caso, vocês devem ter visto algo de uma mulher que foi brutalmente violentada em um elevador, ficando muito marcada, enfim, onde foi flagrado pelas câmeras, né, ali o uso de muita força física. Acontece que a violência contra a mulher, ela não se restringe a essa violência física, as marcas do corpo. Nós temos também a violência psicológica, que é aquela violência onde há o estabelecimento da humilhação, de ameaças. Depois nós temos também ainda a violência moral, que é aquela que diminui a mulher, que coloca em dúvida os seus valores, através de calúnias, enfim. Temos ainda a violência sexual, que é aquela onde a mulher pode ser forçada ao ato sexual, onde ela pode ser assediada. E temos ainda a violência patrimonial, que é onde a mulher tem privação de documentos, bens destruídos, ou até a total privação de qualquer autonomia financeira. Enfim, só para ilustrar de que a violência é muito mais abrangente do que talvez essa primeira ideia que nos vem à mente, que é sobre a violência física. E a violência, ela também vem por costume, né, o mais habitual, marcada por fases, né, que sendo que numa primeira fase, como é de se esperar, é muito sutil, né, então às vezes alguma fala que fica até quase que desapercebida, né, em relação à violência contra essa mulher. Depois nós temos a fase do fato mais consolidado, daquela explosão da violência, onde fica muito marcado, e depois ainda nós temos aquela fase onde o autor, né, da agressão, ele se desculpa, ele traz um encantamento, o que muitas vezes traz a manutenção dessa mulher nesse ambiente violento ou opressor. Então é muito importante estar atento a isso, especialmente para levar conscientização, para que mulheres possam perceber quando estão nesse ciclo. Aliás, falando nisso, vale a pena refletir de que muitas vezes a mulher que está sendo violentada, né, que está sofrendo dessa violência, tem muita dificuldade na identificação quanto a isso. Por quê? Muitas vezes existem fatores da própria história dessa mulher que a impedem, né, por, digamos assim, naturalizar essa violência, já vir de ambientes onde ela conviveu com essa violência e fica difícil para ela essa percepção. Ou então por fatores assim de educação, né, onde essa mulher de alguma maneira esteve permeada de uma cultura machista, enfim. Então tudo isso dificulta um pouco que essas mulheres tenham consciência da agressão, da violência que elas vêm sofrendo e com isso tomem medidas. Mas é muito importante saber que o assunto é sério e que essa violência traz tantas consequências. Nós que atuamos no atendimento de pessoas que passam por esse tipo de violência, nós sabemos o prejuízo que isso traz para a vida, para a saúde física e mental, especialmente a mental, né? Porque geralmente
essa violência, quando a pessoa é submetida e se mantém nesse ciclo, ela traz muito estresse, preocupação, culpa, por incrível que pareça, né? Mas a culpa muitas vezes recai sobre a mulher e ela assumindo essa culpa, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, e nós temos situações crônicas em relação a isso. O que acontece muitas vezes, essa mulher, ela se isola socialmente, ela deixa de trabalhar, ou então ela cai seu rendimento, ela tem problemas de atenção, de memória. Isso, falando em ambientes corporativos, pode ser facilmente identificado. E eu digo isso porque aqui nós estamos falando com pessoas, colaboradores de empresa, e é importante que cada um de nós entendamos que existe a responsabilidade de observação, de acolhimento, de encaminhamento. Porque talvez você possa dizer, mas no meu convívio não familiar, né, nas minhas relações, não existe a violência contra a mulher. E aí, se tem uma mulher ao teu lado que está sofrendo por isso, com claros sinais, mas você acaba se recolhendo. E essa é uma conscientização importante, que nós saibamos que esta mulher precisa de um direcionamento de atenção, de uma fala, de um acolhimento, que talvez ela só precise ouvir: olha, estou percebendo o que está acontecendo com você, se sinta acolhida e você não está só. E aos poucos ir colaborando para a conscientização dessas mulheres. É importante que nós entendamos que propagar e falar sobre valores, né? Na verdade, a propagação de valores vai muito além do que o falar, mas vai também nesse comportamento, nessa observação. Outra coisa que vale muito, muito reflexão é de como essa cultura, essa violência, ela se dissemina. Muitas vezes pode ser a partir de uma piadinha, né, que incentiva, que corrobora, que destaca atitudes machistas, violentas contra essas mulheres. Enfim, aqui estivemos falando sobre vários pontos que são importantes de serem considerados a respeito da violência contra a mulher. E aí, vale muito que saibamos que é uma responsabilidade de toda a sociedade e não somente de quem está diretamente envolvido nessa violência, que seria a mulher violentada ou então o autor dessa violência. Que nós possamos entender a responsabilidade de todos e que a partir do amadurecimento, da consciência dessa massa a respeito dessa importância, a gente consegue dar passos relevantes. Do contrário, é uma situação que tem uma pincelada aqui, se fala um pouquinho ali, mas que não toma uma robustez de consciência, que não permite a mudança real desse quadro. Então, o convite aqui é para que as pessoas possam se informar ainda mais, para além disso que eu estou dizendo, prestar atenção, estarem atentas e serem elementos de mudança diante dessa situação tão grave que se apresenta há tanto tempo, né? E ainda hoje. Para se ter ideia, e um número bem impactante, é que no Brasil, é uma pesquisa de 2023, a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. Então, olha só, a cada 6 horas uma mulher sendo vítima de feminicídio. Isso é muito absurdo, o que significa que essa realidade não está longe de nenhum de nós, está logo ali. A atitude sobre acolhimento e direcionamento das vítimas também não permite ao agressor que ele se sinta confortável e que ele continue exercendo a violência contra a mulher. Nós sabemos muito bem que, diferente talvez de outras realidades, o agressor muitas vezes tem esse comportamento muito restrito ao seu convívio com esta mulher. Então, por isso, talvez não seja tão fácil de identificar somente na convivência com o agressor. Mas quem tem algum contato com o agressor e vítima, ou quem começa a perceber mudanças comportamentais e psicológicas nessas vítimas, né? Geralmente, esses agressores, eles têm um discurso muito convincente, de que são excelentes pessoas,
Culpabilização a mulheres, esse é um tópico para se ficar atento. Obviamente que isso não determina, né, que a violência está acontecendo ou não, mas são todos pontos que vale a pena de pensar. Quando nos depararmos com uma situação dessa, além do que eu já disse, que é acolhimento à vítima, para que ela possa perceber o que está acontecendo, ou então ela já percebeu, mas que ela possa dar um passo além, que é o passo de busca por ajuda. E falando nessa ajuda, qualquer pessoa, é importante que saibamos, né, para poder encaminhar, ou que as vítimas saibam, qualquer pessoa que esteja sofrendo de violência, qualquer mulher sofrendo de violência, pode e deve fazer o contato com o número 180, que é para auxílio a essas demandas, a essas situações, onde haverá todo acolhimento, instrução. Aí existe uma série de medidas protetivas, de cuidado, de amparo, tratamentos. Então, existe saída, existem órgãos especializados para isso, né? E é importante que saibamos, que divulguemos e que estejamos atentos. O convite aqui, mais uma vez, é de que todos nós estejamos atentos e responsáveis a respeito de um tema tão importante que não está distante de nós e que precisa ser conscientizado para, a partir dessa consciência, dessa amplitude, nós termos de fato a mudança de um quadro que é tão sério e tão dramático.